É você que está acompanhando sempre o nosso canal, os temas que temos abordado, o nosso Instagram também. Estamos aí com, digamos assim, uma campanha respondendo às dúvidas daqueles internautas, daquelas pessoas que são da área, daquelas pessoas que estudam ainda a contabilidade, querem aprofundar em determinado assunto, seja daquele trabalhador, daquele CLT. Então, nós estamos com essa campanha respondendo a sua dúvida. Então, se você tem alguma dúvida a respeito do âmbito contábil, dos procedimentos trabalhista, certo? Empresarial, então mande para o nosso direct do Instagram, tá bom? Arroba Diogo Rodrigues, contabilidade, mande a sua dúvida no meu Instagram e nós iremos responder com vídeos durante a semana, tá bom? Bom, dando continuidade a essa série, né? Conte Mais Contador, que estamos abordando nessa série inicial sobre as penalidades das pessoas jurídicas, as empresas que sofrem penalidades, como evitar, quais são as penalidades, o que uma empresa pode pagar de multa a respeito da falta de declarações contábeis, qual o risco da minha empresa ficar um período sem a contabilidade. Então, nós estamos sanando essas dúvidas de milhares de brasileiros. Muitas vezes você tem uma empresa aberta no seu nome e fica assim, sem saber se realmente precisa estar pagando um contador mensal, a empresa está lá ativa, mas está sem funcionar, está sem atividade de venda, então está parada, digamos assim, e você fica naquela dúvida, precisa continuar, não precisa, o que é que preciso fazer? Então nós estamos aqui para ajudar, para tirar essas dúvidas que venham a aparecer, tá bom? Bom, primeiramente eu quero falar a respeito daquelas empresas que estão em atividades, certo? Estão abertas e tem uma certa dúvida a respeito de manter a contabilidade informada. A contabilidade pede para mandar os arquivos XML das vendas no prazo X, realmente tem que ser enviado nesse prazo, as informações dos funcionários, exame admissional, na contratação do funcionário, exame demissional, na rescisão, é preciso, assim, de forma imediata. Bom, pessoal, com o E-Social agora, se tornou tudo informatizado em tempo real. Então, não tem como você contratar um funcionário, ele começar a trabalhar e você enviar a declaração, né, da contabilidade a respeito do funcionário que está iniciando daqui a 10 dias, daqui a 15 dias. Não, tem que ser imediato. Então, tudo que a contabilidade pede, né, seja questão de notas, as notas, a contabilidade tem um prazo para fazer determinadas declarações. Caso não seja feito nesse prazo, existem penalidades, que são multas, tá bom? Então, tenhamos aí muito cuidado em não atrasar as informações que a contabilidade precisa, para que não aconteça, né, situações desagradáveis, porque você está ali por causa de um dia que você esquece de entregar determinado documento, a sua empresa pode pagar multa de 200, de 500, de R$ 1.000 por questão de informação, de atraso, certo? Então, tenhamos cuidado com isso. A informação é necessária ser enviada no prazo que a contabilidade pede, certo? Passou daquele prazo, o risco existe, é claro, tá bom? Da empresa ser penalizada, tá bom?
a respeito daquelas empresas que estão sem movimentação, estão fechadas, você tem uma empresa aberta no seu nome, não deu baixa na empresa e a empresa está lá parada, né? Mas ativa na Receita Federal, ativa na Secretaria da Fazenda, se for comércio, certo? Então, tenha cuidado com isso, porque mesmo empresa fechada, mesmo empresa sem movimentação, mas estando ativa na Receita Federal, ou seja, não foi dado baixa na empresa, ela é obrigada a informar declarações mensalmente e as multas pela falta dessas declarações são altas. Então, tenha cuidado. Você tem uma empresa que está ativa, não deixe de ter a contabilidade para fazer as declarações mesmo da sua empresa sem movimento, fechada, porque pode virar ali uma bola de neve de multas que depois você não vai ter como pagar, vamos dizer assim, porque já vi casos de empresas, né, que chegaram lá no escritório, ficaram 5 anos sem funcionar e ele achou que não precisava ter contador, porque tinha baixado as suas portas, estava lá parado, então encerrou o contrato com a contabilidade, não procurou se informar direito, e aí o que aconteceu? Depois de 5 anos, foi procurar dar baixa na empresa, depois de 5 anos, e aí tinha lá nada mais, nada menos do que 80 mil de multas. Imagine aí você levar esse choque de informação, a sua empresa estava fechada, você não estava comprando nada, não estava rendendo nada, e aí você vai de abaixo e o contador verifica lá na Receita Federal, verifica na Secretaria da Fazenda, tem declarações para serem feitas, essas declarações geraram multas de 80 mil reais, se não fizer essas declarações, se não pagar essas multas, você vai ficar prejudicado futuramente com seu CPF, com a sua aposentadoria, que vai ficar prejudicada para a conclusão da aposentadoria. Então você fica ali com um nó no pescoço, tem que regularizar, não tem outro caminho, e aí tem que pagar essas multas. 80 mil esse cidadão teve que pagar, certo? Parcelou ali não sei quantos meses e teve que pagar essas multas sem ter comprado um centavo na sua empresa durante esses 5 anos. Então, cuidado, você tem uma empresa que está ativa, que você não está utilizando, que você não pretende mais utilizar, dê baixa de imediato para que essas multas não venham prejudicar você. Então, é a dica que nós damos e isso ocorre frequentemente, né? Isso é uma coisa, digamos assim, que acontece muitas vezes, né? Porque aquele cidadão que tem o seu CPF com vínculo em um CNPJ, né? Acaba Aqui está o que encontrei na... Desculpa só. Desculpa. Bom, voltamos ao normal. Acaba sendo prejudicado. Então, tenhamos cuidado, gente. Tenhamos cuidado. Eu sempre gosto de falar a todos os clientes, né, que você ter um CNPJ, você abrir uma pessoa jurídica, você se torna responsável por todos os fatos, por todos os atos, por toda a vida daquela pessoa jurídica. E o seu CPF está vinculado. Seu CPF está vinculado àquele CNPJ, né? Então, a gente tem que ter toda cautela, todo cuidado, porque quando se trata da nossa pessoa, quando se trata desses quesitos, a gente tem que ter cuidado, porque futuramente nós queremos, é claro, ter a nossa aposentadoria, nós queremos, é claro, ter o nosso CPF regularizado, sem nenhum problema. Então, muito cuidado, toda cautela deve existir, certo?
a respeito das multas, né? Quero falar um pouco a respeito das multas para a gente concluir esse primeiro episódio da série Conte Mais Contador a respeito de penalidades e multa. Então, o foco aqui é fazer com que você, empresário, não relaxe diante das obrigações que a sua empresa tem que ter, tem que fazer. Então, é necessário ter, sim, sem dúvida alguma, a contabilidade para evitar esses problemas, certo? A respeito das multas, muitas pessoas me perguntam, Diogo, quais as multas que a minha empresa pode sofrer caso passe um mês, 2 meses sem contador? Existe aí uma tabela que eu posso verificar? Veja bem, a questão de multas é relativo ao porte de cada empresa, certo? Ao enquadramento daquela empresa, se ela está optando pelo simples, se ela está optando pelo lucro presumido, pelo lucro real. Então, depende dessas realidades, porque as multas são variáveis de acordo com a situação da empresa no tempo atual. Por exemplo, uma empresa sem movimento, ela tem declarações a ser realizada, mas sem movimentação. Consequentemente, o não envio dessas declarações geram multas, só que as multas são menores, claro, do que comparado a uma empresa com movimentação, certo? Só um minuto, por favor, que está complicado aqui querendo sair. Melhorou. Normalizou. Pronto. Então, para uma empresa sem movimento, existem declarações, por exemplo, como a DCTF, que a multa ela chega a ser de R$ 200, certo? Por mês, é claro, né? Por mês, imagina, R$ 200 só de uma declaração, que é a DCTF, se for empresa sem movimento que não esteja enquadrada no Simples, certo? Então, só um mês paga esse valor de R$ 200. Imagina ali durante um ano você passa ali sem a sua contabilidade, informando as declarações, certo? Você está pagando ali 2.400 só porque passou esse período sem contador, certo? E aí de uma declaração, aí soma com outras declarações, é claro, o SPED, certo? E aí o SPED se divide, o SPED fiscal, o contribuições, e aí vai depender de algumas situações para saber se a empresa ela é obrigada a essas declarações, né? Existem outras declarações, como isso aí eu estou falando para a parte do setor fiscal, e tem a parte do setor pessoal também, que tem outras declarações relacionadas às informações de funcionário. Mesmo uma empresa sem funcionário tem que declarar mensalmente que a empresa não tem um funcionário. Então, parece até uma coisa assim, né? Mas se a empresa não tem funcionário, para que declarar? Mas tem que informar, certo? Então, a não informação gera, claro, penalidades, certo? Então, é muito importante ficar sempre com bastante atenção sobre esses fatos, né? E aí, uma empresa optando pelo simples, quando fica sem fazer as declarações, tem, por exemplo, o PGDAS, que é mensal, mesmo sem movimento você tem que fazer aquela declaração, a não declaração ela gera uma multa de R$ 50, seja para empresa sem movimento, seja para uma empresa com movimento, que acaba declarando depois do prazo, o mesmo valor. Então, uma multa que não altera dependendo do enquadramento, é R$ 50 mensal, certo? Existem outras declarações também, tínhamos a DAC aí, que geravam multas altíssimas, né? Tinha uma empresa que chegou no nosso escritório há uns 2 anos, acredito, mais ou menos 2019 por aí, e tinha passado 2 anos ou era 3 anos sem contabilidade, e aí era obrigada a
a declarar a DAC, certo? E o pior é que a empresa todo mês comprava alguma coisa, né? E não tinha contabilidade, e estava aberto, tinha movimentação, e aí quando foi ver, quando foi somar aquelas DAC, tinham passado de 100 mil reais, não lembro se foi 113 mil, alguma coisa assim. Imagine, por declarações que não foram enviadas, você tem que pagar mais de 100 mil reais. Não é 100 mil reais de mercadoria que você comprou e não pagou. Não, é por declarações que você não enviou, entendeu? Você está entendendo? Por falta de declarações dessa empresa, as declarações eram as DAC, que é mensal, foi preciso regularizá-la e tinha lá nada mais, nada menos do que 100 e poucos mil reais de multa. Então, nós corremos atrás, fizemos bastante uma análise geral dessa situação, buscamos e aí conseguimos, é claro, diante do período, né, do tempo, conseguir uma redução, né? A Secretaria da Fazenda, ela lança um programa que dá um desconto, que diminui o valor, os juros, né, dentro daquele principal, juros e multas, né, que são altíssimos, e aí lança, que é chamado de Profis, nesse programa, e aí conseguimos reduzir bastante para ele. Não lembro quanto ficou na redução, se eu não me engano, conseguimos reduzir mais de 50 mil reais, ou seja, mais de 50% da multa foi reduzido, mas de certa forma teve que pagar aquele valor por causa de umas declarações que não foram entregues. Então, tenhamos cuidado, sempre tenhamos cuidado, né, com a empresa. Você que tem uma empresa aberta, tenha bastante cuidado, porque a falta de declaração gera multa e as multas elas podem virar uma bola de neve, que vai sempre aumentando, aumentando, e com o tempo aquela multa tem em si de juros, né? E aí vai aumentando cada dia que passa. Então, muito cuidado, muito cuidado. É isso aí, pessoal. Terminamos essa live de hoje, né? Espero que todos tenham gostado sobre esse assunto de penalidades e multas, como evitar para que a sua empresa não seja prejudicada com isso. Nós iremos abordar um tema que irei divulgar nessa semana. Na próxima segunda-feira inicia mais um quadro, né? Mais um novo episódio da série Conte Mais Contador, e estaremos sempre aqui abertos para tirar dúvidas de quem precisa, de quem está com alguma dúvida a respeito da parte trabalhista, empresarial, enfim, no todo, na contabilidade em todo. Então, se você tem alguma dúvida, acesse lá o meu Instagram, @DiogoRodrigues _contabilidade, e aí pode mandar sua pergunta no direct. Se você não deseja se identificar, certo? Não irei falar o seu nome. Iremos publicar vídeos explicando essas dúvidas e ajudar todos aqueles que nos enviam essa mensagem para tirarmos algumas dúvidas. Bom, fiquemos todos com Deus, tenhamos uma ótima semana, que Deus nos abençoe. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.